Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Nerd Ferreira Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula sensacional aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre CSS Units, ou unidade CSS. E para a gente falar sobre esse assunto aí, percorrer esse roadmap, nós vamos entender basicamente dois conceitos inicialmente, que o que são propriedades absolutas e o que são unidades relativas. As unidades absolutas são aquelas que a gente já conhece, a grande parte conhece, que são basicamente unidades fixas e que se expressam de forma diferente dependendo do DPI da tela do dispositivo, ou seja, dependendo do tamanho de pixels por polegada. E atualmente, devido à quantidade de device que a gente tem, essas unidades elas acabaram ficando um pouco jogadas para o lado, mas elas também são importantes dependendo do contexto em que você está utilizando. Elas não são recomendadas para determinados tipos de tela, porque os tamanhos de tela podem variar muito, principalmente com a quantidade de dispositivos que a gente tem hoje em dia. Mas, no entanto, é importante a gente entender o conceito delas, porque conhecendo o meio de saída a gente pode aplicar elas muito bem, como por exemplo, trabalhar pixels com breaking points, trabalhar centímetros, milímetros ou inches para quando a gente tem determinados arquivos impressos. Então, é importante a gente entender essas propriedades absolutas, mas hoje a gente vai caminhar com as propriedades relativas, que é o que mais gera dúvida aí na comunidade web. Muitas pessoas confundem, não sabem utilizar de uma forma correta ou de uma forma que gere uma performance bacana. As unidades relativas, diferentes das absolutas, elas especificam o tamanho de um elemento em relação a uma propriedade de outro elemento. E por elas serem flexíveis, elas são recomendadas para que a gente renderize em diferentes tipos de tela. E é isso que torna mais bacana a gente trabalhar com unidade flexível, principalmente quando a gente tem uma abordagem mobile first ou pensa em aplicações híbridas, aplicações responsivas, enfim, é importante a gente entender esse conceito. E agora a gente vai ter uma imersão direta aí nas propriedades relativas, ok? A primeira propriedade que a gente vai falar aqui hoje são as porcentagens, ok? Como que a gente trabalha com porcentagem e como que funciona isso no CSS. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, para facilitar o nosso nível de aprendizado e fazer isso da forma mais sucinta e fácil possível, eu já desenvolvi aqui o meu código, criei aqui, eu estou usando o Atom, ok? Criei aqui algumas estruturas HTML e eu vou explicando para vocês como que a gente trabalha com cada uma dessas propriedades da melhor forma possível. Eu tenho aqui o meu localhost aberto com essa porcentagem.html e a gente vai entender aqui os nossos conceitos utilizando essa janela, ok? Então, pessoal, basicamente, a porcentagem, num conceito bem simples, ela depende das dimensões do nosso elemento pai. Ou seja, ela é relativa ao nosso elemento pai. Então, eu criei aqui uma section ID pai e criei um article class filho, que está dentro, obviamente, dessa section ID pai, ok? Veja onde está o fechamento aqui do article. Então, no meu CSS, eu declarei o meu ID pai e defini que ele teria aí 450 pixels de largura, 400 pixels de altura e teria um background green, que foi justamente isso que eu fiz aqui, ok? E automaticamente eu criei uma class filho e que vai ter um background blue, um width de 50% e um padding de 25%. Eu vou remover aqui esse padding e vou escrever que o meu width tem 25 pixels. Só que eu preciso definir uma altura para o meu elemento, ok? Então, vou definir que tem 25 pixels também. E vou dar F5. Automaticamente, como que funciona a porcentagem, então? Eu tenho um elemento, pode ser uma div, pode ser um article, uma section, enfim, o que você quiser. E eu defini que ela tem 25% da largura do meu elemento pai, que no caso é 450 pixels. Ou seja, esse quadradinho aqui corresponde a 25% de 450. Considerando a minha altura de 25%. Então, se eu aumento a minha altura e dou um F5, ele vai aumentando, considerando a propriedade do meu elemento pai. Olha que bacana, tenho 45% do meu elemento pai na minha class filho. E se eu quiser, por exemplo, fazer um sistema de grids utilizando esse método? É simples, eu vou copiar aqui o meu article, ok? Vou copiar aqui o meu article, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, beleza. Criei 4 articles aqui. E automaticamente eu quero que cada article tenha 25% de largura, vamos definir 50% de altura relacionado ao nosso elemento pai, que é 400 pixels. E se eu der um F5 aqui, ele vai quebrar, porque eu tenho que dar um float left, ok? Quando eu der um float left, inspecionar elemento, olha que bacana. Cada class filho que eu criei tem 25% da relação da largura do meu elemento pai. Ou seja, olha que simples a gente criar um sistema de grids. Mas vamos fazer o seguinte, imagine então que eu coloco aqui um padding de 20 pixels. Olha o que vai acontecer.
automaticamente ele gera o parent de 20 pixels, mas ele sai de dentro do meu container da div IDPy, do minha section IDPy. E o que a gente pode fazer? Simples, a gente usa um recurso muito fantástico, trabalhado muito no CSS Boilerplate, que é o Border Box, ok? Ou seja, se eu der um F5, olha que bacana, ele preserva o parent interno para mim e ele relaciona o meu box sizing com o meu border box do elemento py. E é muito simples trabalhar com porcentagem, que é basicamente isso, e aí vai a sua criatividade para trabalhar da forma como você desejar, mas o legal é que a gente consegue resultados incríveis, e sempre lembrando que para trabalhar com porcentagem, eu dependo de um elemento py para que a minha porcentagem seja relativa a esse elemento, ok? A segunda propriedade que a gente vai ver agora, na verdade, são duas, que é o am e o ham, que são relacionadas ao font size do nosso elemento. Então, abrindo aqui o nosso código, o que eu fiz? Eu vou abrir aqui no nosso HTML, aqui, eu vou abrir ham, ok? E eu criei aqui uma estrutura bem simples para a gente entender. A primeira coisa que a gente tem que entender é qual a diferença entre ham e am. O am ele vai ser relativo ao font size do elemento py ou da body, ok? Já o ham ele é relativo à fonte fixada no elemento root. E aí a gente vai entender essa diferença agora. Então, imagina que eu criei aqui, eu criei uma section id pym e criei uma section class m e escrevi testando, ok? Automaticamente no meu CSS, lembra dessa relação entre filho, pai e herança, ok? Isso é importantíssimo para a gente entender essas estruturas. Eu criei aqui o meu pym e defini que o meu font size vai ser de 10 pixels, ok? 10 pixels é o tamanho do meu ID do elemento py, do meu font size, o tamanho da minha fonte. E eu tenho uma class m dentro do meu ID pym, ok? Ou seja, a minha class m ela vai ter um background yellow, ela vai ter um width de 1em e vai ter um font size de 2em. O que isso quer dizer para mim? Se eu vier aqui inspecionar elemento, eu vou perceber o seguinte, vou selecionar aqui a palavra testando, eu vou perceber que o meu pym ele tem 796 por 23, mas o meu class m ele tem 20 pixels, olha lá, 20 pixels de largura, porque ele pega o meu 1em da largura e multiplica pelo meu font size, ou seja, ele vai se relacionar ao meu elemento py. Então, eu tenho um font size de 2em, em é a nomenclatura que a gente utiliza para definir o tamanho de uma fonte, ok? Eu faço simplesmente uma regrinha. Eu multiplico o tamanho do meu font size, do meu base font size, que no caso é o meu elemento py, de 10 pixels, vezes o meu elemento filho, que no caso é 1.2em, ou no caso aqui 2em, e eu vou ter o resultado em pixels. Então, por exemplo, se eu definir que eu quero o meu font size de 14 pixels aqui, do meu pym, e eu definir que eu quero ter 1.2em no meu elemento filho em relação ao font size, se eu atualizar aqui, olha o que vai acontecer. Ele tem 16.8 pixels de largura. E é justamente isso que a gente está percebendo aqui. Se eu multiplico 14 pixels por 1.2em, eu tenho 16.8, ok? E o que é interessante, então, a gente trabalhar o em? Porque ele traz essa flexibilidade para nós com base no font size do nosso elemento py. Então, você pode criar isso aqui dentro de um elemento, ou seja, de uma div, de uma section, de um article, ou você pode definir isso na sua body também e deixar isso para todo o escopo da sua aplicação, ok? Agora, uma outra coisa legal é pensar no ham. Qual é a diferença, então? Vamos entender como funciona o ham. Eu tenho aqui o ham, eu criei um ID py_ham e criei uma class ham, ok? O meu py_ham, ele não foi definido, não define nada, então nem tem sentido a gente colocar ele aqui por enquanto. Se eu atualizar, não aconteceu nada. Mas aqui que está a jogada. Pensem o seguinte, eu tenho o meu ham, defini um background green, defini um width de 13 ham e defini um font size de 48 pixels e um font size de 3 ham. Eu defini 48 pixels porque é uma boa prática você sempre colocar a unidade em pixels antes de uma unidade flexível. Hoje em dia já tem muito suporte, mas alguns navegadores como Internet Explorer 8 e alguns devices do Safari não suportam essa medida ham, ok? Então é interessante você deixar um pixel antes, porque se ele não ler o ham, ele vai subscrever o pixel por cima, beleza? Mas como que funciona esse ham aqui? Imagina o seguinte, eu vou criar aqui, vou pegar essa section e vou replicar ela aqui, várias vezes, ok? Vou replicar ela dentro uma da outra. Vou só replicando, beleza? Ou seja, eu quero ter várias sections, uma dentro da outra. E vou fazer o mesmo aqui com a minha class ham, beleza? Ou seja, vou replicando aqui.
replicando, replicando, replicando. Então eu peguei todas as nossas sections e coloquei uma dentro da outra. E agora eu vou copiar aqui o meu root, vou dar um delete só para vocês entenderem por que aquele root está ali. Olha a diferença. Eu tenho a mesma estrutura, tá? Do ham e do am. Ele escalonou para mim com base no meu id pym. Ou seja, eu tenho aqui 14 pixels do meu pym. E no meu testando, automaticamente ele prevaleceu com os meus 3 ham. Que nesse caso, ele deve estar capturando comunidade Py 16 pixels, que é o que está 100% aqui da minha janela, ok? Agora, olha que maneiro. O ham, da mesma forma que a gente tem um elemento Py para o am, a gente pode definir tanto no HTML como um root para ele. E o que isso vai fazer? Ele vai definir isso com base no nosso elemento root, a nossa base, porque a gente não precisa ter um elemento Py para relacionar a nossa unidade am ou a nossa unidade ham. Ou seja, o que acontece? O ham ele acontece relativo à fonte fixa do nosso elemento root. Se eu tenho aqui 3 ham de font size, o que ele vai fazer para mim? Ele vai multiplicar o font size de 3 ham por 16 pixels, ok? E aí a gente tem aqui o nosso resultado. E por que existe essa diferença, então? Por que um está aumentando? Porque no section, quando você usa o am e você insere um dentro do outro, ele vai replicando aquilo e multiplicando o valor. Então, se aqui deu 16 pixels, ele multiplica pelo valor do font size em am do próximo, e vai multiplicando e vai fazendo isso em escala. Ou seja, várias vezes ele vai multiplicando. Já no ham, ele não faz isso. Independente de você utilizar a class ham em vários elementos dentro aqui um do outro, igual a gente está fazendo, ele prevalece com o tamanho fixo do font size do elemento root. Ou seja, ele não varia, mesmo que eu coloque uma class dentro da outra que tenha o mesmo atributo, ok? Isso é o que é bacana. Então, varia da sua necessidade. Se eu quero, por exemplo, utilizar... quero criar um monte de divs, um monte de sections em que elas vão aumentando em relação a uma outra, em relação à outra, porque eu tenho um layout responsivo ou porque eu quero simplesmente ampliar. Basicamente, chamando a propriedade de novo, ele já faz essa multiplicação para você com base no font size do elemento Py, que no caso é 14 pixels. E no caso do ham, a gente pode definir isso tanto no root como no elemento HTML direto no CSS. Como é 16 pixels, ele considera isso como fonte base para multiplicar aqui a minha unidade em ham, ok? Então, o que é legal? Se eu tiver um layout responsivo, eu posso capturar esse root, eu capturar o meu elemento HTML, e em cada breaking point, eu simplesmente aumento o meu font size. E olha lá, aqui eu tenho 24 pixels, ele foi em proporção, eu quero que 16, olha, ele foi em proporção também. Então, é muito legal. Basicamente, sempre, o navegador, quando está em 100%, ele vem mais ou menos em 16 pixels. Mas isso varia de acordo com o zoom que o usuário pode dar. Por isso que é interessante pensar em unidades flexíveis nesse contexto, ok? Então, ham e am é basicamente isso. Você pode definir para fontes, você pode definir para altura, largura, para parings, para margens. Isso vai depender da sua necessidade, do contexto que você está utilizando essas medidas, ok? Agora, a outra propriedade que a gente vai ver é o X e o CH, ok? Que é o Character Size. Como que funciona, então? A minha unidade CH, ela basicamente diz respeito a utilizar o font family como base para determinar a medida de uma fonte. Como que funciona isso? Por exemplo, eu tenho aqui uma section class CH e defini aqui um texto, ok? Se eu definir, por exemplo, que a minha largura, lembrando que esses elementos eles são aplicáveis não só em font size, mas como em altura, largura, padding, enfim, você pode trabalhar com o que você quiser. Mas imaginem que eu tenho aqui a minha class CH, que eu chamei aqui, ok? E eu defini que ela tem um width de 10ch. O que isso quer dizer para nós? Que o nosso texto, olha só, atualizando aqui no nosso browser, quando o nosso texto atingir 10 caracteres aqui de largura, ele vai dar uma quebra para nós, como se fosse um BR ou como se fosse um parágrafo em si. Então, a gente pode trabalhar tanto na largura, sem ter a necessidade de trabalhar um overflow aqui para poder esconder alguma parte do texto que a gente não queira. Isso é interessante quando a gente traz uma resposta do nosso servidor, por exemplo. Ou eu posso trabalhar também um font size aqui de 10ch, vou dar um F5, e olha que bacana. Aqui ele vai basear o meu font size com base na fonte padrão. Provavelmente aqui é uma fonte serifada, ok? Agora eu vou tirar a serifa dela então, porque a gente tem que ter um font family para ele se basear. Vou tirar a serifa, sans serif, F5. E olha só,
ele mudou aqui a família da nossa fonte e automaticamente ele ajustou o C8 também para nós. Agora ele tem 796 pixels, ok? Então o C8 basicamente é isso. Ele talvez não seja tão utilizado, mas nesses casos, por exemplo, que você quer determinar quantas palavras você quer exibir num container com base no font size ou com base no C8 em si, é interessante a gente utilizar essa propriedade sim. Igual a gente viu aqui agora que eu tinha um idif, por exemplo, de 10 C8 e ele só mostra 10 caracteres aqui, ele vai contando até os espaços em branco, ok? E ele quebra a linha automaticamente para nós. Como que funciona o X então? A unidade X ela é relativa à altura X da minha fonte utilizada. É raramente utilizada essa propriedade, mas é interessante a gente abstrair o conceito dela. Então, tem uma section class X aqui, e eu criei também uma frase chamada testando X and Zero, ok? E aí, o que eu vou fazer? Primeiro, a gente tem que entender o que é essa altura X. Em tipografia, a gente tem altura do nosso elemento minúsculo na nossa palavra, no nosso texto, no nosso caractere minúsculo. É a altura máxima do nosso caractere minúsculo. Então, se eu vier aqui, por exemplo, eu tenho um background blue, eu tenho um font size de 15 pixels. O que ele faz aqui? Ele captura o meu elemento X da minha palavra. Ou seja, a altura que está em azul, que é correspondente a 5x, vai ser justamente a altura do meu X replicado 5 vezes, ok? Agora, se, por exemplo, lembrando que o C8 ele vai ser relacionado ao elemento 0, ok? Nosso elemento 0, e o nosso height vai ser baseado no nosso caractere X, ok? No nosso caractere minúsculo aí, na nossa altura máxima. Agora, se eu pegar aqui e der um C8, tá? Vou dar um C8 aqui, na nossa altura. Olha o que ele fez para mim. Ele quebrou aqui e deixou metade da margem branca e a outra metade da nossa margem aqui da altura em azul. Ele determinou que a minha class X8 vai ter uma altura de 1 C8, ou seja, ele vai corresponder à altura do meu elemento 0 aqui, essa barrinha azul. Ok? E é isso que acontece. Ou seja, toda vez que eu definir que o meu height vai ser igual a 1 C8, ou 2 C8, ou 3 C8, ele vai replicando isso com base na altura 0 do nosso elemento aqui da nossa família, beleza? Então, pessoal, C8 e X é basicamente isso. Não é tão utilizado, mas é interessante a gente entender aí esse conceito.